Bom dia, que bom nós estarmos juntos, né? Eu vou começar a falar e eu vou me apresentar no decorrer da conversa, tá? Para que a gente possa manter a coerência da ordem da apresentação também. Vamos conversar, espaço aberto como workshop, uma coisa mais prática, mas para que eu possa trazer essa visão do que motivou não só o meu case, mas outros cases, como a gente pode notar, é uma visão centrada nas Escrituras. E por conta disso, né, eu vou dividir essa fala em dois momentos. Em um aspecto um pouco mais teológico, né, e a partir disso compartilhar com vocês o que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida com esse case do Sunrise. Então vamos começar do começo, né? Vamos começar falando de vocação. Então deixa eu perguntar para vocês, se você fosse definir a sua vocação em uma palavra, como nós estamos em poucos aqui, a gente pode, seria bem-vindo, a gente pode compartilhar isso. Digam para mim aí, qual é a sua vocação? Uma. Ensino. Pregar. Tecnologia. Na segunda fileira ali. Qual é a sua vocação? Ensinar. Administrar. Não sabe? Está em busca de uma. Ok? Educar. Também não sabe. Servir. Não saber é uma resposta válida, viu? É uma resposta válida, eu estou buscando, né? Uhum. Certo. Muito bem. Vocês vejam que, assim, eu imagino que a maioria das respostas de vocês, qual é a sua vocação? Então, vamos pegar uma peça só. Em uma palavra. Cuidar de famílias. Muito bem. Então, já que chegou aqui, agora vamos metralhar. Qual é a sua vocação? Estou tentando, ok. Vinculado ao que eu já creio, eu sou vocacionado a cuidar de pessoas em Cristo. Mas você está buscando uma, é isso? Sim. Então está no time do estou buscando, ok? Beleza. Teve algumas pessoas que falaram isso, estou buscando, não sei. Né? Vocês notam que quando a gente pensa em vocação hoje, imediatamente o que vem à mente é o que eu faço como profissão. Certo? Talvez não tenha sido todas as respostas, mas foi a maioria. Pois não, imagina. Né? Eu penso num talento mais, assim, expoente meu, que me levou a escolher a profissão que eu tenho e que por conta disso, então, eu sinto como se essa fosse a minha vocação. É interessante nós pensarmos nisso, porque o sentido de vocação ficou mais estreito na nossa cultura. Né? Ele ficou preso a exatamente essa função profissional. E se nós formos ver a gênese, sejam bem-vindos, a gênese desse processo vocacional era o extremo oposto. Então, para dar um background teológico para vocês, eu preciso dizer que eu sou luterano, tá? Mas eu sou crente. Só para deixar claro, tá? Caso tenha alguma pergunta, assim, fica uma coisa... O pessoal fala assim, o cara começa a falar, o cara fala luterano, galera... Ah, entendi. Eu sou crente, tá? Olha aí. IELB ou SLB? Eu sou IELB. Legal. Né? Tem duas maiores convenções luteranas no Brasil, né? A SLB e a IELB. Bom, então, talvez para alguns de vocês... o que eu vou falar aqui seja alguma novidade, mas o que impele a minha visão de empreendedorismo e impacto social
e na prática que levou a esse case, está muito imbricada na doutrina luterana da vocação, né? Então, trago essas luzes diferentes, talvez, para alguns irmãos que tenham outras tradições teológicas, né? E vamos, então, conversar um pouco sobre isso. Bom, vocação que vem de vocare, que é chamar. Então, se eu me sinto vocacionado, e normalmente eu coloco isso num sentido passivo, automaticamente eu tenho que perguntar, se eu me sentir vocacionado ou chamado, eu tenho que perguntar quem me chamou, né? Quem me chamou? Essa é a pergunta. E para nós cristãos fica muito claro, muito tranquilo de nós vermos que foi Deus quem nos chamou, certo? Esse cidadão aí, Martinho Lutero, não sei se vocês conhecem um pouco da história de Lutero antes da vida dele como teólogo, em que contexto Lutero surgiu, né? Lutero é filho de um senhor chamado João Hans Luther, que era um mineiro. O Hans Luther não era o filho mais velho na sua família, o pai de Lutero. E no sistema feudal daquela época, somente o filho mais velho poderia ser o continuador da propriedade rural, onde o pai desenvolvia as suas funções para pagar lá a sua parte para o senhor feudal e poder prover o sustento da família. Então, tinha famílias grandes, normalmente os filhos todos ajudavam o pai até a sua velhice, né? O sistema do INSS foi criado naquela época feudal, ou seja, os mais jovens proviam a sua aposentadoria dos mais velhos, só que dentro do contexto da família apenas, certo? E Hans Luther viu que ele não tinha muita chance, porque ele não era o filho mais velho, então provavelmente ele iria ajudar o pai, pois, seja bem-vindo, ele ia ajudar o pai, mas ele ia ficar mal na história depois. Então ele resolve sair do núcleo familiar, sair da propriedade familiar e vai para uma outra cidade, na região de Eisleben, na Alemanha, onde ele então começa a desenvolver uma atividade trabalhando em minas de cobre. Uma atividade muito difícil, muito complicada, mas ele prospera. Hans Luther é um empreendedor, né? O pai de Lutero é um empreendedor. Ele prospera, consegue desenvolver um sistema em que ele tem a sua equipe, ele desenvolve outras equipes, inclusive de minas, ele consegue aumentar os seus proventos. Lutero nasce, então, em 1483, depois eles se mudam para uma outra cidadezinha, chamada Mansfeld, e ali ele aumenta mais ainda os seus rendimentos, a ponto de, quando Lutero cresce, conseguir organizar a sua vida de forma a pagar estudos para Lutero. E Lutero, então, ia se preparando para ser um advogado. Lutero seria advogado. E ele começa os seus estudos como advogado na Universidade de Erfurt, na Alemanha. E lá, Lutero tem um primeiro grande encontro da sua vida com a Bíblia. A Bíblia era mais ou menos desse tamanho, com uma capa de madeira e as folhas todas num arremedo de papel, manuscrita nos seus originais, né, ou numa versão latina, que era conhecida como a Vulgata. Né, ele conhece a primeira história bíblica que Lutero vê na sua vida, é a história de Ana e o nascimento do profeta Samuel. Essa é a primeira história bíblica que Lutero conhece. A primeira história bíblica de vocação, né? De Deus chamando Ana para ser mãe de um profeta que tem tanta significância na história do povo de Israel. Só que Lutero continuou lá e ele ganhou um livro do pai, inclusive, um livro de direito, um Vademecum, né? Tem alguém do direito aqui? Que fez direito? Então, ganhou um Vademecum, né? Aquele livro com doutrinas de direito, e estava muito obedientemente se preparando para ser advogado, para orgulho do seu pai e principalmente para a aposentadoria do seu pai.
Meu filho vai ser advogado, vai ganhar dinheiro. Quando os meus braços aqui não tiverem mais força para trabalhar na mina, Lutero vai me sustentar. Martinho, é tudo contigo. Só que daí acontece um episódio interessantíssimo. Naquela época, fé medieval, né? Catolicismo romano místico muito forte na Alemanha e nenhum contato com a palavra de Deus, né? Missas em latim, todo aquele contexto que todos nós já conhecemos bem. Lutero estava fazendo uma viagem a pé de Erfurt para sua casa, da sua casa para Erfurt, e ele pega uma tempestade muito forte no meio do caminho. Muito obrigado. Ele pega uma tempestade muito forte no meio do caminho. E essa tempestade, e um amigo dele junto com ele, cai um raio e pega o amigo dele. E Lutero cai em desespero. Lutero, um homem que tinha uma ansiedade muito grande na sua vida de ter um relacionamento com Deus, buscava Deus, mas só conseguia encontrar um carrasco juiz que estava ali com a bazuca mirando ali, pronta para atirar ao primeiro sinal de pecado. Ele desesperado naquele ambiente, naquele momento, pensando assim, Deus está mandando os raios porque ele descobriu meus pecados aqui, agora é agora que eu vou para o saco. Lutero faz uma promessa. Naquele momento, ele promete para Santa Ana que se Santa Ana protegesse ele daquela tempestade, ele largava tudo e iria para o mosteiro. E não foi daquela vez que o raio passou em cima dele. Ele efetivamente sobreviveu àquela tempestade e agora fez o voto, tem que cumprir. Ele abandona a faculdade de Direito e ele vai para o mosteiro e vira um monge da ordem dos agostinianos, a ordem que seguia as regras de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, aquele homem que foi um grande bispo do século V depois de Cristo, que escreveu livros importantíssimos para a história da Igreja Cristã, inclusive o livro Cidade de Deus. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar ou lido, né? Então imagina a reviravolta na vida desse homem, né? E imagina a reviravolta na vida da família desse homem. O pai dele deve ter adorado aquela situação, né? O pai dele, um mineiro, trabalhava, o negócio dele não era leitura, o negócio era ganhar dinheiro para poder prover o sustento da família. Ganhar dinheiro, sustento da família. Lutero, futuro da família. Lutero virou padre, agora eu estou lascado, né? E ele vai para o mosteiro, lá ele faz a sua faculdade, vira teólogo, ele faz o seu doutorado em teologia e é mandado pelo seu professor, Johann Staupitz, que via aquela busca de Lutero, desesperada por um relacionamento de verdade com Deus, falou assim, você precisa de lecionar teologia. Você vai ter contato com a Bíblia, você vai poder entender seu chamado, sua vocação melhor. Então você vai para Wittenberg, você vai virar professor de teologia na Universidade de Wittenberg, e para lá ele foi. Bom, esse pequeno resumo desse momento histórico da vida de Lutero vai fazer a gente pensar sobre como aquela época via a vocação. A vocação naquele período, ela tinha um único sentido, assim como hoje parece que vocação tem somente a ver com aquilo que a gente faz para ganhar dinheiro. Naquela época, vocação tinha apenas e tão somente o sentido de aqueles que eram separados para viver para Deus. Tudo o que se fazia mais não era vocação. Apenas os que eram chamados para servir na estrutura da igreja eram os verdadeiros vocacionados. Certo? Esse cara aqui é o Papa Alexandre VI, né? Naquela época, inclusive, além desse sentido de vocação ser apenas chamado para o exercício dos ofícios eclesiásticos, somente quem tinha também acesso às vocações eclesiásticas era quem tinha acesso à educação formal, certo? A elite da sociedade naquela época
era formada nos mosteiros, nos conventos e nas grandes universidades. Tanto é que os membros do clero, eles não estavam sujeitos à legislação dos aldeães comuns, certo? Por exemplo, nós todos aqui estamos sujeitos à jurisdição comum no Brasil. Se nós vivêssemos naquela época, se alguém de aqui fosse do clero, ele somente responderia aos tribunais eclesiásticos, ele não responderia ao tribunal qual o juiz comum. E como era a prova? Como era feita a prova de que eu era um cara vocacionado? Eu chegava lá, me pegavam com a boca na botija, me levavam preso, eu chegava diante do juiz e falava assim, ó, eu não reconheço a sua autoridade aí para me julgar, porque eu sou do clero. E o juiz falava assim, tu é do clero. Mas te pegaram num lugar ali que não era muito lugar para o clero frequentar. Sim, mas eu sou do clero. Então como é que tu prova que tu é do clero? Lendo. Se a pessoa soubesse ler, ela fazia prova de que ela tinha efetivamente estudado no mosteiro, então ela era do clero. E ele era mandado para o tribunal eclesiástico. O Papa Alexandre VI, ele é um ícone desse período. Esse foi o Papa quando o Brasil foi descoberto. Ele foi Papa de 1498, aproximadamente, até 1506. É um Papa interessante, tinha, eu não sei ainda se está online, um documentário sobre a família dele, o nome é Os Borgias, no Netflix. Ainda está. Vale muito a pena para se entender esse período da história. Vocês sabem então que Roma perdeu a estrutura imperial e a Igreja Católica assumiu essa estrutura imperial de governo, certo? E foi cada vez mais ganhando poder, cada vez mais ganhando poder. E normalmente eram as famílias italianas que dividiam o poder em Roma. O Papa Borgia foi um ponto fora dessa curva, porque o Papa Borgia era espanhol. E a Espanha, no fim do século XV, início do século XVI, era os Estados Unidos da época. Ela, junto com Portugal, eram as grandes navegações, eles que estavam lá descobrindo a América, daqui a pouco descobrindo o Brasil, eles eram as grandes potências. Então, nada mais normal no jogo político de que quem detinha o poder econômico também detivesse o poder político. Isso não é de ontem, de hoje, né? Que essas coisas acontecem. E o Papa Borgia, então, acaba virando Papa, e a história dele é muito forte, né? Tem muita intriga, tem muito matar inimigo, tem muito comprar inimigo. Ele teve vários filhos, mesmo sendo Papa, né? Uma filha casou-se com uma família influente, outro filho virou soldado, e o outro filho ele colocou como cardeal. Só que esse filho que era cardeal não queria ser cardeal. Ele não queria celibato, ele queria casar, ele queria filhinhos, e ele principalmente queria lutar, ele queria ser príncipe, né? Ele queria ser um guerreiro. E esse cara, Rodrigo Borgia, filho do Papa, tinha um conselheiro político muito famoso, chamado Nicolau Maquiavel, certo? Nicolau Maquiavel é o conselheiro político de Rodrigo Borgia e que escreve conselhos para ele numa obra que ficou conhecida na história como O Príncipe. Então, o livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, é dedicado ao filho do Papa Alexandre VI, ao príncipe Rodrigo Borgia. Então, entendam como a estrutura da sociedade daquela época era totalmente fechada, em que no topo da pirâmide social ficava o clero, encabeçada pelo Papa, e que havia uma linha divisória entre o clero e a vida comum. Nesse meio aqui, nós ainda poderíamos colocar os príncipes. Então a hierarquia ficava como São Tomás de Aquino tinha organizado a sociedade, dizendo que a sociedade era dividida em 3 grandes partes. Lá em cima, os que oram, no meio, os que lutam, e no piso, os que trabalham. E assim se organizava a vida em comum por milênios. Aliás, por 1 milênio, talvez. Aqui em cima, o clero, passando dessa linha divisória, o mundo,
E aqui embaixo, então, essas três figuras que, para quem estuda economia, conhecem bem a história do açougueiro, do padeiro e do fabricante de velas, né? Então, nós podemos ver, inclusive, outras figuras importantes naquela época na sociedade, como, por exemplo, esse cidadão aqui, que era o mestre cervejeiro. E aí já vamos falar, luterano, cerveja, alemão, óbvio que tinha que aparecer, né? Mas não é só isso, né? Não é só porque a gente curte um schnapps, mas é porque, naquela época, a água, o sistema de sanitário era péssimo, as condições de água eram ruins, cerveja era uma questão de saúde pública. Eu ainda acho que até hoje. Mas, enfim, cerveja era uma questão de saúde pública, uma questão sanitária, né? Uma forma de purificar a água. Mas não tinha só esse cara, tinha esse aqui também, que era importante naquela época. O banqueiro. Já naquela época, os bancos primitivos, já o Paulo falou disso de uma maneira bem interessante. Esse cara aqui, um cara famoso, o nome dele é Cosimo de Medici, ou como a gente fala em português, portuguesando, Médici, né? Esses eram banqueiros do Papa, eles foram banqueiros dos reis católicos que financiaram, inclusive, as viagens de descobrimento. Um homem importante. E o que era muito comum à época também, os fazendeiros, os pequenos produtores de terra que faziam a sua agricultura, tiravam a subsistência, pagavam o resto para o seu suzerano, para o seu senhor feudal e mantinham o sistema todo funcionando. E a igreja alimentava a noção de que essas funções, elas eram sagradas, elas eram santas, enquanto essas funções, elas eram seculares, mundanas, ordinárias, comuns. E que, portanto, as pessoas que eram vocacionadas e entravam para o clero, estavam mais próximas de Deus, estavam mais perto de Deus. E essas aqui estavam mais longe de Deus. E essa noção ficou impregnada no inconsciente coletivo, e até hoje ela está impregnada no inconsciente coletivo. Hoje mesmo nós podemos ver, isso não o que eu estou falando aqui provavelmente não é privilégio dos meus ouvidos, os de vocês também ouvem isso. Pessoas que dizem, eu estou largando tudo para servir ao Senhor. Eu estou deixando as coisas aqui para servir, eu quero servir melhor a Deus. Né? Então o que eu vou fazer? Vou para o ministério. Né? E isso não é de hoje, naquela época também. Eu largo tudo e eu vou servir a Deus. Santa Ana me protege, porque se eu sobreviver à tempestade, eu largo a atividade mundana e eu vou me dedicar para Deus. E Lutero viveu isso por muitos anos. E Lutero descobriu a Bíblia. E Lutero descobriu a Bíblia, Lutero descobriu a doutrina da justificação somente pela fé. E a isso acontecer quando ele lê O Justo Viverá por Fé, e ele consegue entender que a justiça não era nossa, mas a justiça era de Deus, né? De que a obra da salvação era feita de fora para cá, era vinda do céu para cá, e que nós só atingíamos o céu pela fé, e não mais jogando as nossas obras para cima, tentando merecer o céu. Ele já não conseguiu mais ver base escriturística para uma organização da sociedade dessa forma hierárquica. Não fazia mais sentido de que eu só sentisse vocações, que Deus só estivesse falando com quem fosse para a igreja. E que quem estava no mundo, Deus não estava falando. Ou não estava chamando, ou não estava colocando em algum determinado lugar propositadamente. Então, Lutero viveu a vida de monge. Vocês sabem como é que é a vida de monge. Fica dentro da cela, sai da cela para as orações, passa o dia inteiro nos seus afazeres. Quanto mais longe de atividades do mundo, melhor. Quanto mais dedicado à oração, mais eu atinjo um caminho de santidade. E assim, pela penitência, pela oração, pela meditação, eu estou mais próximo de Deus. Lutero falou assim, não, mas não é possível, porque se agora eu não tenho nada que eu possa fazer e entregar a Deus para que eu mereça o seu amor. Tudo é obra do próprio Deus, é amor do próprio Deus. Então o que me resta fazer nesse mundo, se eu não tenho mais que provar para Deus que eu mereço entrar no céu? Porque o ticket de graça.
Então, eu tenho que olhar para o próximo. E eu tenho que servir ao próximo. Eu tenho que ir atrás do próximo. Então, não tem mais sentido também de haver divisão nesses graus. E mais, não tem sentido também de haver uma ascendência entre os que oram e os que trabalham e os que lutam. Nós somos todos irmãos. E na verdade, você quer saber? Esses aqui fazem muito mais do que esses aqui. Isso, um monge. O cara está lá, ajudando as pessoas, cuidando dos outros, fazendo cerveja, que é uma maravilha, fazendo cerveja, fazendo pão, fazendo vela, né? Servindo as pessoas, e eu estou aqui parando o dia inteiro orando. Quem está fazendo um serviço melhor? Quem está servindo mais? Então isso vira, vocês imaginem isso, essa ruptura na sociedade. Isso não era uma questão só de igreja. Isso não era algo que ficava só da porta da igreja para dentro. Isso irrompeu para a sociedade da época. E eu vou dizer para vocês, irmãos, o mundo que nós conhecemos hoje, o mundo ocidental, como nós conhecemos hoje pelo menos, é resultado de inúmeros desdobramentos e outros que Deus foi chamando, com outros reformadores que Deus foi chamando ao longo dos séculos para moldar esse mundo. Lutero chega então à conclusão de que toda vocação é sagrada e de que não apenas o chamado eclesiástico é sagrado. E ao estudar Gênesis, ele vai buscar entender o que é então a vocação. Se toda vocação é sagrada, se tudo o que eu faço é sagrado, então de onde vem essa ordem dentro da palavra? Onde é que está isso? Em que lugar eu vejo isso? No próprio Gênesis, quando Deus coloca o homem para cuidar do jardim. A vocação implica cuidar da criação. Quando ele cria todas as coisas, coloca o homem como coroa da criação e diz para o homem: agora, sirva-se de tudo, faz o que quiser, arrebenta com tudo, é tudo teu? Não. Ele coloca a gente como mordomo e diz: dominem tudo, cuidem de tudo. E cuidem uns dos outros, inclusive. Deus não nos cria apenas para vivermos, mas nos cria para convivermos. E esse também é um princípio importante. Bom, então, ao entendermos isso, que toda vocação é sagrada e que a ordem da vocação é cuidar da criação, Lutero entende os vários diferentes domínios e ordens da criação, para que nós possamos entender as várias e diferentes vocações que nós vivemos. Lutero diz isso: toda a nossa obra no campo, no jardim, na cidade, no lar, na batalha, no governo. O que significa isso perante Deus, senão uma brincadeira de criança, por meio da qual Deus se agrada em conceder os seus dons no campo, no lar e em toda parte. São essas as máscaras do nosso Senhor Deus, por trás da qual Ele deseja ocultar-se e fazer todas as coisas. Lutero passa a entender que o próprio Deus age no mundo através das pessoas. Deus age no mundo pelos meios que o próprio Deus criou. A doutrina luterana vai, inclusive, usar então um termo chamado meios da graça, que a palavra e o batismo e a Santa Ceia como sendo uma tríade dentro do contexto da igreja, e os seres humanos ao servirem em amor ao próximo como sendo máscaras do próprio Deus. E aí Lutero faz a pergunta, e nós fazemos a pergunta: quem é o meu próximo? Todos nós já ouvimos essa pergunta, sabemos de uma história lá de trás, que o próprio Jesus foi perguntado. E qual é a resposta? Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? A história do bom samaritano vai nos dizer claramente que o nosso próximo é qualquer um que Deus colocar à nossa frente. Então, ao entendermos isso, ao se entender esse processo, e pensando nessas ordens vocacionais, nós vamos ver a ordem da igreja, a ordem da família, a ordem do Estado e uma amarração que Lutero faz, a ordem comum do amor cristão. Essas são as 4 ordens onde nós podemos ver, exercer e viver as nossas vocações.
Na igreja, claramente nós podemos ver as nossas vocações ali. Dentro do ministério pastoral, para aqueles que foram chamados para isso. Então agora fui chamado para ser pastor. Na mesma vibe, eu fui chamado para ser advogado. Você foi chamado para ser empresário ou professor, certo? Então, o chamado nesse sentido. E todos nós nos vemos ou como chamados ao ministério, ou como chamados a um oficialato dentro da igreja e as várias tradições, seja diaconato, presbiterato, né, os membros do conselho, ou seja, membro do conselho administrativo, da comissão disso, da junta daquilo, ou do ministério do louvor, ou da criança, ou do misericórdia, e toda a nossa vida de igreja. Dentro da família, fica fácil de nós vermos, certo? Somos pais, somos filhos, somos irmãos, somos primos, tios, avós, até cunhado, sogra, tudo entra, né? Entra, vou fazer o quê? Entra, né? Nós estamos vendo também os novos arranjos familiares, né? As relações de família monoparental, onde perde-se um cônjuge, ou se perdem os pais, e os avós criam os filhos, ou os irmãos que ficam juntos, ou as famílias que se reorganizam após um divórcio, e aí eu vejo a figura de um padrasto, de um meio-irmão, de uma madrasta. São todas essas situações da vida que vão mostrando para mim quem é meu próximo. No Estado, onde é que nós podemos ver as nossas vocações? No Estado eu me vejo como um cidadão, eu me vejo como um pagador de impostos, e pagar impostos é uma forma de servir ao próximo. Eu tenho certeza que todos vocês pagam todo mês aquela DARF maravilhosa, falando que oportunidade fantástica de servir ao próximo agora. Vamos pagar a GFIP, vamos pagar a DARF, vamos pagar, né? Aquele desconto do INSS, aquela coisa assim, eu estou servindo ao próximo. Afinal de contas, o sistema de previdência do INSS é isso, não é? Não, a gente acabou de ouvir do Paulo falar, 6 pagando para um, estão servindo ao próximo, certo? Se é eficiente ou ineficiente, essa é uma outra discussão, né? Não, são 6 funcionários, 6 ativos que pagam 1. Era assim, a ineficiência está piorando, né? Esse é o ponto. Mas, enfim, o importante aqui é a teoria. Eu pago impostos, eu estou contribuindo com o desenvolvimento da minha sociedade e eu estou, então, servindo ao próximo. Outra forma, obedecer às leis. E as leis, tanto que me dizem lá não matar ou não roubar, ou também as atravesse na faixa de segurança, não ultrapasse o sinal vermelho, certo? Porque quem é o meu próximo que eu estou servindo? O pedestre, que eu não vou atropelar, o meu filho que está atrás no carro comigo, que está aprendendo uma cultura de obediência às leis e não de dar jeitinho para se dar bem. Né? Então, eu olho ao meu redor e pergunto sempre na minha atitude, quem é o meu próximo, o que eu estou fazendo com a minha atitude, eu estou servindo a quem? Estou servindo ao próximo ou não? Outra forma é me engajando em uma atividade militar, por exemplo, servindo nas Forças Armadas, servindo nas polícias, votando e, inclusive, me colocando à disposição para ser um agente político. Ontem teve um que usou o caixote, que está se candidatando a deputado federal. Então, é um crente que está se colocando à disposição para servir numa vocação do Estado. E a ordem comum do amor cristão, Lutero vai resumir, então, na história do bom samaritano, dizendo, bom, se você não se viu nas outras 3 ordens, bom, então aqui você pode se ver em qualquer uma delas. E é aqui que a responsabilidade social também entra em ação. Bom, o que é responsabilidade social? O que é responsabilidade, gente? O que é ser responsável? Assumir um compromisso. Pela etimologia da palavra, ser responsável é ser aquele que responde, aquele a quem
de quem eu posso pedir uma prestação de contas. Então, se eu sou responsável pela sociedade, então faz parte do meu dever também prover soluções para o próximo que está à minha volta. E aí, de novo, quem é o meu próximo? Nas ordens anteriores fica fácil de ouvir. O meu próximo está na minha família, está na igreja e está no todo. Mas quem é o meu próximo? E aí eu quero então falar como Deus me chamou para esse caso aqui específico. Eu sou advogado, então se você entrou um pouquinho depois e achou que o Jean já se apresentou, agora eu vou me apresentar para vocês. Eu sou advogado há 15 anos, exerço advocacia com base lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tenho um escritório lá e tenho uma filial em Brasília. E eu atendo desde 2004 um público diferente. Eu sou advogado de igrejas. Eu sou um advogado especializado em direito religioso. Eu atuo aproximadamente com 2.000 igrejas hoje no Brasil, trabalhando em todas as questões jurídicas que estão aí com as igrejas. Seja desde a sua constituição, da sua organização, a vida do pastor, a imunidade tributária, a organização do templo, os ministérios, como isso se relaciona com o Estado. Então, tenho feito esse trabalho. Em 2010, eu assumi uma posição de coordenador do corpo de juristas das igrejas protestantes históricas, que se reúnem, os presidentes se reúnem informalmente para discutir questões nacionais e cada igreja tem um jurista. Então, eu fui apontado pela IELB e coordeno esse grupo de juristas. E em 2012 nós fundamos uma entidade chamada ANAJURI, Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Não sei se alguém dos irmãos já ouviu falar dessa entidade. É um grupo que hoje tem aproximadamente 700 operadores do direito, atuando em todo o país, em questões de liberdade religiosa e formação de conteúdo jurídico baseado em valores cristãos. E em 2013, nós fomos à Turquia, num encontro de uma entidade chamada Religious Liberty Partnership, Parceria pela Liberdade Religiosa, uma agremiação que junta mais de 60, 70 países que têm ONGs que cuidam de situações especialmente envolvendo refugiados, que a partir de 2011 começou a gerar uma crise muito grande. E eu fui para lá, ainda muita teoria, sentado, ouvindo palestras, vendo estatísticas e ouvindo situações. A Primavera Árabe 2011 começou a recrudescer, a piorar as situações. Em 2013 começou a se ouvir algo que depois veio a se consolidar como o Daesh, como o Estado Islâmico, né? Se criou toda aquela situação dizimando praticamente a Síria, partes do Iraque, né? Situações bem complicadas. E ainda para mim, muito longe, muito fora da minha vida, fora da minha realidade. Mas aí em 2014 aconteceu uma coisa muito diferente. Eu estava no meu escritório, sentado, trabalhando, quando de repente eu recebo uma ligação da secretária da ANAJURI, dizendo: Jean, o presidente, o Dr. Uziel Santana, está na França e tem uma situação aqui que ele pediu para o senhor resolver. Eu, bom, vamos lá. A situação é o seguinte: tem uma família paquistanesa presa no Sri Lanka e nós queremos trazer para o Brasil. Deu, ok, família paquistanesa presa no Sri Lanka, querer trazer para o Brasil. O que exatamente a gente pode fazer para tirar um cara preso do Sri Lanka e trazer para o Brasil? Juridicamente, nada. Eu confesso a vocês que foi um momento do tipo assim: o que eu tenho a ver com isso? E uma voz conhecida começou a me incomodar e dizer assim: tá aí os teus próximos.
se vira nos 30, magrão. Quer dizer, magrão, na época era magrão. Podia subir no caixote sem problema. E aí, irmãos, eu fui tomar pé da situação. O que aconteceu? Uma família de paquistaneses que tinham se convertido à fé cristã. Paquistão, lá perto da Índia, certo? Um país de maioria muçulmana, que não tem na legislação oficial do país a aplicação da Sharia, mas que, como a maioria muçulmana, as comunidades, as tribos, elas aplicam a Sharia, independente do que a lei oficial diz, certo? E lá, quem aplica a Sharia, quem conhece um pouco esse mundo, sabe que o crime de apostasia, que é um crime de você deixar a fé muçulmana, se você nasce num contexto de fé muçulmana e você se converte a uma outra religião, você apostatou da fé muçulmana, e isto é crime perante a lei muçulmana. É um crime pesado, que prevê pena de chicotadas, que é bem complicada, mas existe um crime pior do que a apostasia, que é o crime de blasfêmia, que esse é punível com a morte. O que é o crime de blasfêmia? A interpretação é larga. Qualquer coisa que desonre a imagem de Alá ou de Muhammad, ou do profeta Maomé. E esse senhor estava fazendo o seguinte: lá no Paquistão é muito comum que as pessoas usem cartazes para fazer divulgações das mais variadas. Então, ele estava colando cartazes numa vizinhança que falava de mensagens cristãs e de uma escola cristã que estava lá disposta a receber crianças como creche e tal. E acontece que tinha chovido e tinha cartazes muçulmanos que estavam colados e que tinham desbotado com a chuva. E ele colocando o cartaz dele por cima, um grupo de jovens olhando aquilo falou assim: você arrancou o cartaz de Maomé, isso é blasfêmia. O cartaz dos dizeres do Islã. Você cometeu blasfêmia. Ele: não, a chuva desbotou isso aqui, eu só estou colocando por cima porque realmente não tem mais mensagem, não, foi você que fez isso. E bateram nesse cara como nunca. Ele quase morreu. E ele foi salvo milagrosamente por pessoal que passou na rua e conseguiu afastar da briga, e ele entrou no carro e saiu correndo, o pessoal foi correndo atrás, pegaram moto, foram correndo atrás até acharem a casa dele. Quando acharam a casa dele, imagine, né? Detonaram com a casa dele. Ele se mudou dali, correndo, para uma outra região do Paquistão. E lá nessa outra região do Paquistão, teve contato das tribos, foram lá e foram para cima dele. E a Sharia é isso, né? Não tem descanso. Os infiéis têm que ser mortos. Aqueles que são traidores. Né? Lá no sul a gente tem uma expressão, né? A gente fala assim, que cachorro que come ovelha, só matando. Essa é a expressão que eles usavam. E essa família então resolve ir embora do Paquistão. Fala assim: bom, eu tenho que ir embora. Não tem mais condições de a gente ficar aqui. Ele casado com 4 filhos. E eles vão embora para o Sri Lanka, que é um país vizinho, e que é um país de maioria budista, mas que não é budista zen budista, não é budista paz e amor, é o budista nacionalista, é aquele que identifica a religião como um elemento também nacional, ou seja, se você é do Sri Lanka, se você é um nacional do Sri Lanka, automaticamente você tem que se ver como um budista, ou seja, nem muçulmano, nem cristão é bem-vindo. Isso pode parecer que não, mas dando um dado para vocês, 75% do mundo vive em ambientes com restrições graves ou severas à liberdade religiosa. 2/3 da humanidade vivem sob opressão à liberdade religiosa. Então a grande comissão ela não é uma tarefa fácil e tranquila, e ela realmente requer um compromisso de vida. Bom, eles foram para o Sri Lanka, passaram um tempo lá com visto de turistas, mas o visto de turistas deles acabou e eles ficaram ilegais. E lá não é Estados Unidos, né? País grandalhão, o cara se mete num cantão lá e ninguém incomoda. E crente que é crente não fica preso lá, né?
semente que não é plantada na terra não germina. Então, automaticamente, ele foi lá e começou a falar de Jesus. Falar de Jesus, falar de Jesus. E numa dessas falar de Jesus, a polícia de imigração prendeu eles. Cadê seu visto de permanência? Não tenho. Cadê seu passaporte? Está aqui, prendeu o passaporte. Primeira tarefa da polícia, prendeu a família de um lado e ele do outro. Afastaram a família dele e falaram assim, vocês vão ser deportados para o Paquistão de volta. E lá no Paquistão o pessoal afiando a faca, né? Esperando só para fazer churrasco de paquistanês. E aí ele cai em desespero e ele procura na prisão, ele consegue acesso à internet lá e ele procura agências cristãs internacionais. E existem várias. E ele vai parar numa inglesa chamada Christian Solidarity Worldwide. CSW. Mervyn Thomas, que é parceiro nosso, né? Parceiro da Ana Júlia. Né? E automaticamente ele conhece a história e passa para a Ana Júlia esse assunto. E essa batata quente vai cair lá em Porto Alegre, no meu escritório. Eu estava lá, faceiro, tranquilo, trabalhando, né, Senhor? Estava tão bom, né? Até só colocar essas 6 vidas, em cima daqui dessas mãozinhas e falando assim, agora se vira, que esse sangue está contigo. Né? O que eu vou fazer? Bom, imediatamente a gente começa a mexer os pauzinhos de Deus. E aí as coincidências... Essa agência que você falou que ele encontrou poderia ter dado outra... Poderia ter... Sim, eu tinha várias parceiras. Era para ser mesmo. Era. Né? Tinha várias parceiras no mundo, né? E por algum motivo que saberemos no céu, ele entendeu que seria interessante que viesse aqui para o Brasil. Afinal de contas, o Brasil é um campeão de liberdade religiosa. O Brasil é um país onde nós temos um potencial de recebimento de refugiados gigantesco. Né? Vejam o que está acontecendo na Europa, né? E vejam como as coisas estão. Bom, mas a gente era 2014. Ainda não tinha acontecido toda aquela crise migratória. Estava complicado. O que eu fiz? Eu liguei para o Palácio Planalto e falei lá com um assessor de diplomacia e expliquei. Eu falei assim, olha, estou com uma situação aqui, eu preciso de ajuda. Qual é? Tem uma família de paquistaneses e o cara está no Brasil? Não, calma. Eles estão no Sri Lanka. Paquistão, Sri Lanka. Tá, e nós queremos essa família para cá. Ah, legal. Mas eles estão presos lá. O cara falou assim, peraí, meu. Presos. Um cara está num lugar, a outra família está no outro lugar. E preso por quê? Porque eles estão perseguidos religiosos lá no Paquistão, eles foram para lá, só que eles não tinham visto, foram presos pelo Paquistão e vão ser deportados. Não tem nada de jurídico. É um país soberano, não está sem visto, vai preso, vai ser deportado. Calma lá. Conversamos com o Itamaraty. Tem algum problema diplomático entre Brasil e Sri Lanka ou Brasil e Paquistão? Não, está tudo certo. Então vamos falar com o embaixador do Sri Lanka. Aí estamos lá, vou a Brasília e converso com o embaixador do Sri Lanka. Excelência, o negócio é assim, 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 assim. Nós queremos muito essa família para cá. E assim, nós queremos 6 pessoas, passagem aérea e lugar para viver, onde exatamente? Não, nós queremos eles aqui, né? E beleza. Por favor, o que vocês querem? Eu quero que o senhor, por favor, não mande os caras de volta para o Paquistão. Deixe eles presos no Sri Lanka. Ele liga para o governo e fala, família tal, fulano, ciclano, beltrano, deixa eles aí, não deporta, porque o Brasil quer. E ao mesmo tempo a gente começa a unir as nossas forças e rede para nós conseguirmos ter casa, para nós conseguirmos ter dinheiro para passagem aérea, né, para a gente poder organizar as coisas. Por algum erro de comunicação, o governo lá fez listas dos prisioneiros, a família ficou num lugar mais tranquilo, mas ele, que a gente chama de John, ele ficou numa prisão mais complicada. E ele entrou numa lista para deportação. Se vocês já assistiram a lista de Schindler, tá?
é até meio parecido. Ele entrou na lista para deportação e a família não. Ele conseguiu contato com a família e nós conseguimos então o arranjo para conseguir o salvo-conduto para eles. A família foi para a embaixada e ele estava preso. E ele ficou feliz pelo menos o seguinte: a minha família vai para o Brasil, eu morro em paz, está tudo certo, nos vemos no céu. Mas aí ele teve uma ideia. Ele falou o seguinte: já que eu vou morrer, eu não posso me despedir da minha família antes? E o guarda deu uma titubeada. E o guarda falou assim: tu tem 1 hora para ir se despedir deles. E aí, se vocês já viram aqueles filmes de o fulano, o espião da CIA, correndo na rua, correndo, até que ele chega na embaixada, e aí lá na embaixada, quem sabe de um pouco de direito internacional, vai saber que a embaixada é outro território, certo? Então, o John sai correndo da cadeia e vai para a embaixada brasileira, porque a turma ali não sabia que o salvo-conduto dele já estava garantido e esperando ele na embaixada. E ele chega lá, carimbam o salvo-conduto. Tchau, prisão, tchau, Paquistão. Meu Brasil brasileiro, aí vou eu. Nós conseguimos trazer essa família para o Brasil, para a glória de Jesus. Foram colocados em um lugar seguro, foram acolhidos por igrejas neste lugar seguro, as crianças foram para a escola, em 3 meses falavam português melhor que nós, né? E ele vala meio enrolada, mas vala tranquilamente, e a família está aqui, feliz. E isso vocês imaginam o que provocou na vida de quem se envolveu com esse assunto. Porque daí todos aqueles conceitos, todas aquelas estatísticas, aquilo veio aqui, ó. E aí eu fui olhar quem era o meu próximo. E aí eu descobri que o meu próximo era muita gente, cara. Esse aqui é o campus Atari, na Jordânia. Esse é um dos maiores campos, se não for o maior campo de refugiados do mundo. Esse campo de refugiados tem mais de 90 mil refugiados. A maioria esmagadora da Síria e muitos do Líbano. Do Iraque. Né? Ele fica entre Jordânia e Líbano. E tem um cara que vocês devem conhecer bem, que se chama Asaf Borba, que tem um grande ministério com o mundo árabe. O Asaf é lá de Porto Alegre, congrega na comunidade lá em Porto Alegre, e é um amigo querido. E o Asaf foi responsável daí pela segunda história que nos envolveu, para trazer aí uma família de iraquianos para o Brasil. Então nós nos envolvemos com a família de paquistaneses e depois nos envolvemos com a família de iraquianos. Esses eu vou ser um pouco mais sucinto. Eles moravam em Nínive. Nínive, sabe Nínive? Aquela cidade que não foi destruída porque a mensagem chegou lá, porque Jonas botou a mão na consciência e ficou lá remoendo dentro do peixe e foi lá aquela Nínive. Aquela lá. Não, é aquela lá. Certo? Nínive hoje é uma cidade dentro do Iraque. E ela é cortada por um rio chamado Eufrates. E tem uma ponte, e do outro lado da ponte fica a cidade de Mossul. Essa cidade talvez está mais fresca na nossa cabeça por causa de ser a capital do Estado Islâmico lá no Iraque. Certo? Então é Mossul de um lado e Nínive de outro. Ele era pedreiro. E o Estado Islâmico chegava. Ao chegar lá, o Estado Islâmico faz a primeira coisa, é catalogar etnias e catalogar credos. E aí eles colocavam nas casas dos cristãos a letra Nun. Você já deve ter ouvido falar disso também, né? O Nun, o N, porque eles chamam os cristãos de Nazrani, de nazarenos. Certo? E aí
faz a catalogação e logo depois chega uma turma lá e a oferta é a seguinte: bom, ou vocês já viram que a gente manda no pedaço agora, né? Então é nós, tá tudo dominado. Então vocês têm algumas opções. Primeira opção: voltem à sua fé muçulmana, sejam incorporados na sociedade de novo. A gente vai perdoar vocês por esse lapso e está tudo certo, estão reintegrados à sociedade. 2, querem continuar como cristãos, paguem o zakat, paguem o imposto, que no caso de vocês vai ser de $1.500 por pessoa da família por mês. O salário mínimo lá é de $1,50 por dia. Fica um pouco difícil para pagar essa conta. Terceira opção: morram cães infiéis. E a quarta opção: vão embora. E eles, em conselho de família, resolveram ir embora. E eles começam a arrumar as malas para colocar em cima do carro as coisas para ir embora. O cara fala assim: não. Carro, casa, roupas, é tudo do Estado Islâmico. Querem ir embora? Vão embora, caminhando. Pai, a mãe e 2 filhos, um de 4 e um de 8 anos. Uma menina de 4 e de 8 anos. E para melhorar toda a história, nesse caso, eles eram curdos. Eles eram de uma etnia que é uma sub-etnia árabe. Nem o árabe gosta do curdo. Pode até ser muçulmano, mas é curdo, é como um Dalit na cultura indiana. Então, para melhorar toda a situação, essas pessoas tiveram que caminhar 35 quilômetros à noite, na noite do Iraque, clima desértico, não é legal, tá? Para chegarem na fronteira da Jordânia. Lá na Jordânia, eles acabaram em Amman, e lá eles foram parar em várias casas de passagem, que só podia ficar uma semana, dormiram debaixo da ponte, aquela coisa horrorosa, até que num belo dia o Azaf encontra eles. O Azaf encontra eles, e aí o Azaf encontra eles e o Azaf tem essa mania, ele está no lugar, ele encontra o cara, ele já vai tirando a jaqueta, ele já vai tirando tênis, já vai tirando tudo que ele tem, já entrega para a pessoa, né? E pega pão e comida e tal. E aí o Azaf fala: vocês vão para o Brasil. E aí liga para quem? Liga para nós, né? E aí a gente se mobiliza de novo, dessa vez não tinha prisão, né? Mas toda a burocracia, trouxemos a família para o Brasil, e eles estão aqui para o Brasil, para a glória de Deus. E aí eu parei para pensar: gente, nós fizemos toda essa mobilização para trazer 2 famílias, que não deu 10 pessoas que a gente ajudou, e olha a saga que foi. Só nesse campo tem 90 mil. A gente sabe que nós não vamos ajudá-los todos a virem para o Brasil. A gente sabe que essa guerra, ela não vai ser permanente. Tanto é que não foi que o Estado Islâmico ruiu, certo? E toda essa galera está voltando para a Síria. Está voltando para Alepo, está voltando para Damasco, está reconstruindo. Damasco também, Damasco. Está reconstruindo as suas vidas lá. Com que dinheiro, com que organização nós tivemos aqui no Brasil? Olha como é difícil organizar a sociedade brasileira. E não teve ninguém com bazuca aqui ainda detonando todas as casas, fazendo e acontecendo. Então, como é que nós podemos ajudar? Como é que eu posso ser o próximo dessas pessoas? O que eu vou fazer? Quanto dinheiro eu preciso levantar? O que eu preciso fazer? Filantropia vai resolver? Eu vou conseguir, eu vou montar uma ONG e eu vou chegar aqui no Empreendedores do Reino e eu vou contar essa história vai tocar o coração dos irmãos e eu vou levantar uma oferta no final e eu tenho certeza que Deus vai tocar alguns e eu vou sair daqui com, sei lá, R$5.000. Já existem tantas ONGs que fazem isso. Mas vamos imaginar que eu fosse imbuído disso também, eu saía daqui com 5 mil. 5 mil resolve o quê? Como é que eu consigo escalar a solução? Se a filantropia não resolve, será que o empreendedorismo resolve? Será que essa ferramenta resolve? Será que ela é inerentemente boa para que Deus possa usar o empreendedorismo para impactar uma sociedade?
E aí nasceu, então, uma empresa para ser a resposta a uma demanda social. Um pouco diferente da visão que nós vimos ontem, por exemplo, da Forte Leve. Deus chamou a família para desenvolver aquele negócio que resolveu a vida daquela família, que não foi uma vida fácil, e eles foram além de si mesmos e começaram, então, a verem oportunidades para impactarem a sociedade. E estão fazendo isso de maneira belíssima, como nós vimos. No nosso caso aqui, como Deus fez o contrário. Ele colocou a demanda e ele falou assim, tu não vai mudar tu não vai abandonar a tua vida para servir. Não, você vai montar alguma coisa que vai ajudar a construir soluções para isso aqui. Você não vai resolver isso aqui, mas você vai ajudar. Você vai ficar com isso entranhado em você. Você vai ter esse senso de urgência, de necessidade em você. E eu falei assim, Senhor, beleza, mas eu não consigo fazer isso sozinho, não tem como a gente fazer isso sozinho. Como é que a gente vai espalhar essa notícia? Como é que a gente vai falar com as outras pessoas para que elas se engajem em alguma coisa assim? Bom, então o empreendedorismo pode ser uma solução. Então quem nós somos como Sunrise? Nós somos uma empresa... Quem é o Arão? Quem é o Arão? Não, porque você disse, eu não vou poder dar comida para Moisés, né? Ah, sim, quem é que vai? Quem é que vai? Eu sou agagago, eu não consigo falar com o faraó, né? Então, vou providenciar um Arão para você. E ele providenciou. E eu gostei dessa sua intervenção. Um cliente meu é um dos maiores corretores de arroz do Brasil. E 65% do arroz brasileiro está lá no sul. Eu falei para ele, compartilhando isso, e ele chegando um dia no escritório falando assim, Jean, eu estou incomodado, Deus está me incomodando, eu quero servir mais, eu quero ajudar mais o reino. Eu não sei como. Eu falei assim, pois eu sei. Deixa eu te contar uma história. Contamos a história para ele todo. Falei assim, então agora o peso que estava sobre mim está sobre você também, certo? E hoje está sobre vocês também, né? E aí ele falou, tá, como é que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer? Eu falei, o seguinte, a gente pode pegar a indústria do arroz, colocar aqui no escritório, contar essa história e colocar eles na obrigação também. Nós vamos montar uma marca. Essa marca vai comercializar o arroz e nós vamos reverter royalties dessa marca para projetos de ajuda humanitária. Faz sentido para você isso? Ele falou assim, olha, parece que é interessante, mas tem 1000 marcas de arroz no Brasil. Quantas marcas de arroz vocês conhecem? Mas que sejam nacionais, assim, todo mundo conheça no Brasil inteiro. Vamos falar uma. Tio João. Prato fino sim, mas prato fino ela é uma gama premium, né? Um arroz premium. Vamos pensar no arroz bastantão. Camil, Tio João, CP aqui, é só aqui. CP aqui, Urbano São Paulo. Tá? Então vamos lá. Urbano São Paulo, CP aqui, Camil Nacional, Tio João Nacional. Urbano quem faz? Quem é o arroz urbano? Cooperativa Arrozeira Extremo Sul, de Pelotas, Rio Grande do Sul. O arroz CP, Cooperativa Tritícola São CP, do Rio Grande do Sul. Bom, então, se eles têm isso, são meia dúzia de indústrias e 1000 marcas, então nós podemos fazer o seguinte, nós podemos pegar a mesma meia dúzia de indústria e elas todas se darem as mãos por uma marca de responsabilidade social. Gente, isso não vai dar certo. Traz os caras aqui. Conversamos com todos. Ao final de nós mostrarmos um vídeo, explicarmos a situação, eu tinha lá 4, 5 industrial, aqueles gauchão bem grandalhão, assim, maior que eu, bem gauchão, galderião mesmo, assim, mas assim, espremendo o olho, saindo umas 2 lágrimas, assim, em cada lugar, assim, os caras falam assim, o que aconteceu? Não, o chimarrão estava quente. Não, os caras realmente tocaram aquilo e falaram assim, cara, nós vamos fazer isso. E aí nasceu esse conceito da Sunrise, de sermos agentes de transformação para causas humanitárias e de risco social, certo? E então nós nascemos como empresa que nós somos, nós temos que testar isso em pequena escala e depois ir escalando. Então nós escolhemos um estado específico para começar a fazer isso em pequena escala, o Espírito Santo.
Então entramos no Espírito Santo, que, né, estar no Espírito Santo é a melhor coisa que existe para um crente, né? Luterano crente no Espírito Santo, glória a Deus, né? Então assim, aí nós começamos a desenvolver o protótipo do projeto aqui no Espírito Santo. Depois nós já passamos ali para o pessoal da Valorem. Eu vou também mandar para vocês onde nós já estamos em todo o estado, várias redes pequenas, e agora devagarinho vamos entrar nas grandes aqui da Grande Vitória, pequenos supermercados, não as grandes, não a Carone, não as grandes redes. Porque as grandes redes, qual é o grande problema do modelo de negócio? Tá no varejo. O varejo de arroz especificamente. Arroz é um produto de markup pequeniníssimo e de muito giro. Ou seja, o arroz ele é aquele tipo de produto que põe o cliente dentro do supermercado. Certo? Ele põe o cliente dentro do supermercado. Ele vem porque o arroz está barato e aí ele acaba agregando as outras coisas. Então, eu não tenho valor agregado no produto arroz. O que vai agregar valor a essa nova marca aqui é a causa, é o que ela representa. Então, o que nós estamos promovendo aqui é uma lição do que nós chamamos de consumo intencional, que é uma moda já fora do Brasil e que ainda não existe muito aqui. É de você parar para pensar, como o Júnior falou ontem, tem o Sunrise, que faz tudo isso aqui, e tem o tio João, que enche só a minha barriga. O que eu vou fazer? Bom, a decisão é sua. Agora, a diferença é que nisso aqui, você entendeu a causa e você faz parte da solução. Ao comprar o produto, você é parte da solução. Só uma pergunta. Se marcar debaixo e tal, como é que isso vai dar? O arranjo de negócio, ele está na ponta da indústria. Então, é nessa relação da venda da indústria para o varejo que entra a comercialização, não do varejo para o consumidor final, né? Então é aí que está o pulo do gato em termos do arranjo de negócio, né? Tanto é que a medida de comparação para nós sabermos do volume financeiro, ela não é medida em quilos, mas em fardos. Né? Então são fardos de 30 quilos, que é a unidade de indústria. Quanto mais se vender, mais vai ter solução para a causa humanitária, certo? Tem essa informação na embalagem, porque a gente vai chegar Claro. no mercado e não vai saber, né? Aí que está o ponto. Como nós estamos entrando nesse mercado em um modelo teste, agora nós vamos começar uma ação de mídia. E a ação de mídia é que vai fazer o contar dessa história. Então, por exemplo, você pega no arroz aqui, né, na embalagem do arroz, está escrito assim: nascemos por uma causa, sermos intencionais na ajuda humanitária. Adquirindo esse produto, você ajuda na reconstrução de milhares de vidas através de projetos sob a curadoria da Anajuru Refugees, que é o programa de ajuda humanitária da nossa entidade. Conheça mais sobre o nosso desafio e faça parte desse movimento. Siga-nos nas redes sociais. Nós temos o site também, sunrise.com.br. Né? Estamos no Instagram, estamos no Facebook, né? Ainda como projeto. Então entendo que nós estamos numa... Claro, nós temos aí ações de mídia de gôndola, ações de marketing de varejo, tudo que está sendo pensado para começar a fazer isso em nível de escala. Certo? Então nós vamos trilhar todo o caminho do empreendedorismo, como qualquer outra empresa, com a diferença de que essa empresa ela tem um outro propósito. Né? Ela vai realmente, e inclusive depois na hora de fazer o accountability, ou seja, vamos criar mecanismos para que as pessoas entendam para onde foi o dinheiro. Que nem o pessoal da Forte Leve lá. Né? É difícil crer que isso aqui não é uma pegadinha então alguém está fazendo algum tipo de sacanagem com a boa vontade das pessoas. É muito fácil disso acontecer. No Brasil a gente vê isso muitas vezes. Então nós também temos que ser intencionais na transparência de passar isso para adiante. Né? Então quem está conosco? Varejistas industriais, alguns influenciadores, nós estamos entrando também em contato. ONGs, autoridades brasileiras e internacionais que já conhecem a causa, a ONU conhece a gente, a Acnur conhece a gente, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e Ajuda Humanitária. Né? A Anajuru, ela coordena a Frente Parlamentar de Refugiados e Ajuda Humanitária no Congresso Nacional. Nós estamos agora em contato com Roraima, ou seja, nós temos
pelo menos um compromisso de ter um projeto nacional, além dos projetos internacionais. O nosso produto, arroz de qualidade com preço justo. Então você sabe que esse arroz aqui, quem compra CPE, é arroz CPE. Quem compra urbano, é arroz urbano, porque é a cooperativa a Extremo Sul que faz São Paulo. O arroz é o mesmo, as cooperativas são diferentes, então o arranjo é que elas licenciam para distribuição em estados onde elas são líderes de mercado. Tá? Quando vai chegar em São Paulo? São Paulo, nós temos alguns lugares na Grande São Paulo. Tá? Na rede Coop, nós já estamos começando a vender. Isso. E na rede da Avó também, que tem na periferia de São Paulo ali, acho que Zona Leste tem alguma coisa, né, de São Paulo. Irmãos, então assim, é um projeto, né, é um projeto que está nascendo e agora Deus está nos direcionando para um grande player, que é um novo investidor cristão que comprou uma marca e que está colocando muito dinheiro para desenvolver essa marca e que viu no Sunrise a possibilidade de ele ser a marca de arroz gama média. Ele vai investir numa marca de arroz premium para brigar lá com o tio Celso Rigo, que é o dono lá da Prato Fino, e ele vai colocar, se Deus quiser, o Sunrise como arroz de gama média. E se isso acontecer, a gente escala nacionalmente. E se a gente é o arroz tipo 1, mas que não é o arroz considerado primeira linha, premium. Eles conseguiram criar eles conseguiram se criar a qualidade ela é muito pequena a diferença, né? É muito pequena a diferença. O arroz é commodity, mas o produto em si tem um pouco de valor agregado no arroz mesmo, com pesquisa, com um grão melhor e tal, que faz esse arroz premium. E o gama média, então, é o arroz tipo 1, mas que é só marca que muda, porque, como eu falei, são meia dúzia de cooperativas que fazem invasando para as marcas aqui, e eles mantêm assim, com 1000 marcas pulverizadas para ninguém ganhar mercado, né? Então, para vocês terem uma ideia, o Tio João, que é a marca com maior capilaridade no Brasil, tem menos volume de vendas do que a Camil. E a Camil, que é a grande líder de mercado, tem 2% do mercado brasileiro. Pela pulverização. Né? Então, a pulverização é grande. Quem ganha com isso? A indústria que vende para todo mundo. Né? Esse é o processo. Só muda o nome e o arroz é o mesmo. Então, se vocês fiquem espertos com o arroz que vocês compram, porque daí vem aquela pessoa do tipo assim, não adianta, eu já comprei outro pacote e não ficou bom. É a mão que mudou alguma coisa lá, porque não é o produto. Tá? Então, eu sou engenheiro agrônomo, então assim, não tem como ser tão diferente. É isso aí. Tem lá uma mexidinha genética aqui, um negocinho ali e marketing muito bem feito, né? Uma embalagem bem produzida, aquela coisa toda, né? Fazendo isso acontecer. Então, irmãos, assim nasceu a Sunrise. Eu quero repartir com vocês esse vídeo, que é o nosso vídeo institucional. Mais de 22 milhões de pessoas podem ser chamadas de refugiados. Mais da metade são menores de 18 anos.
impacte a sociedade, a fim de que a realidade de muitos possa ser transformada. Somos intencionais. Valorizamos a dignidade humana, a justiça e a verdade. Assumimos uma postura de esperança, de ações relevantes, de propósitos maiores. E estendemos o convite a quem queira fazer parte disso. Mais do que uma marca, somos um movimento. Então, irmãos, esse é o case Sunrise, é o case que é mais que uma marca, é um movimento, é uma resposta a essa pergunta: quem é o meu próximo? E qual é a minha vocação? É aquela que Deus coloca no coração da gente e coloca a gente no meio e faz com que a gente não consiga sair dela, né? E ela nasce como um protótipo. Eu espero que ano que vem a gente possa compartilhar com vocês boas novidades, né? Que a gente possa ver isso acontecer de maneira a impactar o reino e principalmente a ser um testemunho grande. O pastor Maia, né, conhece bastante a gente, que é o que coordena lá a equipe da Mais lá no Paraná, né, o Luiz Renato Maia. E através da Najuri a gente tem já feito várias interações, né? Tem uma missionária daqui do Espírito Santo, que é a Laíse, eu só não me lembro qual igreja que ela é vinculada, mas ela é missionária da Mais. Ela está na Jordânia, né, na missão que a Mais ajuda lá, que é a primeira, inclusive, o primeiro projeto de curadoria que vai receber recursos da Sunrise é esse, né, da família Aziz, lá. Eles têm atualmente atendimento a 15 mil refugiados por mês, em 13 projetos maravilhosos, né, lá. Nós fizemos uma pequena participação na edição de Porto Alegre da Copa dos Refugiados esse ano, né. Nós patrocinamos a Copa dos Refugiados, a edição de Porto Alegre. Então, Beira Rio, equipes lá, Senegal, tinha Líbano, porque daí era migrantes e refugiados. Então nós estamos começando com um modelo diferente, disruptivo. Ele tende a mexer bastante com a cabeça do mercado, né? Mas estamos muito confiantes de que nós vamos conseguir, através da causa, comunicar algo. E se nós conseguirmos fazer isso, irmãos, vendendo arroz, eu vendo qualquer coisa depois, né? Ou seja, realmente a gente acredita bastante nesse modelo e esperamos que seja um sucesso, tanto para que o reino expanda, como também para que outros empreendedores se sintam inspirados a buscar soluções, criar soluções para outras demandas também que apareçam no meio do caminho. São tantas, né? E a gente pode ver como o empreendedorismo pode ser uma grande arma de erradicação da pobreza, promoção de dignidade humana e ajuda na causa humanitária. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Chegou o homem aí, eu cortei na hora. Você tinha mais 10 minutos.